O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Passemos agora para o match, no qual teremos a fagocitose do especial coronavírus com o nosso programa. Bem, começando a 50ª edição do especial coronavírus, agora fagocitado pelo programa convencional, e fazia tempo que eu e o Felipe não falávamos com o nosso comendador Átila Yamarino. Feliz 2022, Átila, apesar de estarmos gravando em 28 de janeiro, até quando é socialmente aceito, né, desejar a outrem um feliz ano novo. Feliz 2022, verdade. Feliz 2022 para todo mundo que me ouve agora, um pouquinho mais ao vivo, né? Pois é. Bueno, e a gente começa, né, o nosso giro acompanhando aí os efeitos da pandemia, né? A gente não imaginava que teríamos 50 edições do especial coronavírus, né, que inicialmente começou de forma quinzenal, depois virou semanal, voltou a ser quinzenal e agora está presente aqui no programa convencional, aproveitando a rima não intencional. A gente vai para o leste da Ásia, né, mais precisamente na China, que testou 2 milhões de pessoas em Pequim e suspendeu o lockdown em Xi'an. Pois é, né? Passando aqui pela parte factual, antes do Átila nos atualizar sobre a situação, a China começou uma política de intensa testagem em Pequim, já que estamos aí a cerca de 10 dias, né, da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, que serão em Pequim. E, junto, né, com essa intensa testagem, também tivemos o fim do lockdown na província de Xi'an, como o Matias colocou, que deixou cerca de 13 milhões de pessoas isoladas por mais ou menos aí um mês. Tá? E eu falei menos de 10 dias, na verdade é menos de uma semana, né, porque a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno será no dia 4 de fevereiro já. E estamos gravando esse programa no dia 28, né? Então, estamos aí num momento, né, de véspera de Jogos Olímpicos, então essa política de intensa testagem em Pequim. Átila, como é que está a situação na China? O que você tem a dizer sobre os números chineses? E, inclusive, na semana passada, né, as autoridades chinesas chegaram a falar que a Omicron teria chegado no país via uma carta do Canadá, né? Então, assim, também se você puder comentar alguma coisa sobre isso, porque me parece ser o bom e velho caô, né? Já que o vírus ter ido grudado no papel de uma carta, e justo do Canadá, que é o país com que a China tem tido vários, né, arranca-rabos nos últimos anos aí. Assim, vamos lá. A gente está vendo agora outra onda, que eu já falei em vários episódios até aqui, de transmissão do vírus, que é a Omicron, que até aqui é a variante mais transmissível que a gente viu do vírus. Eu falo até aqui porque hoje a gente tem no estudo de caso uma subvariante da Omicron que parece ser ainda mais transmissível. E tem algumas coisas que estão falando sobre ela, e eu estou dizendo que estão falando porque não é algo muito comprovado ainda, que é a noção de que ela pode durar mais tempo nas superfícies ou no ar. Eu não sei dizer para vocês se é o caso ou se isso chega a ser relevante, porque ela é tão mais transmissível que pelo ar mesmo, pelo pouco contato que as pessoas têm, isso já é o suficiente. Como a Omicron está circulando principalmente em uma população que já está imune hoje em dia, em termos mundiais, que as pessoas ou pegaram Covid ou se vacinaram, ou uma mistura dos dois,
muita gente está com muito menos sintoma. Então fica difícil de você conseguir barrar, testar, acompanhar todos os casos do vírus. E com isso, provavelmente está entrando mais gente pela fronteira que está com Covid e inclusive nem testa positivo, porque até você adequar os testes e fazer tudo é um problema. No caso da Omicron, ela é tão mais transmissível que qualquer pequeno vacilo pode deixar ela passar. Tanto que a gente deve ver surtos de Omicron acontecendo em lugares que não tinham deixado a Covid passar até agora, como a China. Então eles estão tentando enxugar gelo ainda mais agora. Eles têm um grande problema, que é as duas vacinas mais usadas no país são vacinas inativadas, tanto a Coronavac quanto a vacina da Sinopharm, da CanSino, aliás. Elas são vacinas de vírus inativado que podem continuar protegendo contra hospitalização, contra casos graves, mas que não induzem anticorpos suficientes para barrar uma variante tão transmissível quanto a Omicron, que tem algum escape imune. Então, a China tem uma população que eles querem manter sem casos de Covid, mas essa população está muito imunizada com uma vacina que protege contra a hospitalização e não contra a transmissão. Então, em termos de transmissão, se eles não querem ter casos de Covid, eles vão ter que agir como se não tivessem vacinado ninguém e continuar fazendo teste, isolamento e fechando. É o desafio que eles estão tentando seguir para não ter que parar. Se a gente vê em qualquer outro país do mundo, apesar da maioria das pessoas vacinadas terem casos leves, tem quem não se vacinou e tem quem está vacinado e tem casos graves. E isso tem sido suficiente em muitos lugares para tudo fechar. A gente teve problema de distribuição de um monte de coisa no mundo, inclusive aqui no Brasil, porque entregadores estão doentes, porque as pessoas nos hospitais estão doentes, porque profissionais em qualquer lugar estão pegando Covid e estão tendo que se afastar. Se a China quer manter as fábricas e tudo funcionando e quer ser o último país a fechar por causa da Covid, eles vão ter que fazer esse mega esforço agora. O que inclui essa política, aspas, aí, agressiva de parar e fechar tudo por causa do vírus. Eles tinham tentado, na semana passada, para não fechar tudo, correr atrás das pessoas que estavam com sintomas de gripe. Então eles chegaram inclusive a rastrear e entrar em contato com pessoas que tinham entrado em farmácia e comprado remédio para dor de cabeça, remédio para garganta raspando e outras coisas, para notificar essas pessoas e quem mais estava em contato com essas pessoas que deveriam se isolar e fazer teste. Agora estão fazendo lockdown mesmo, estão fechando todo mundo em casa, segurando e testando. Não só em Pequim, mas tem algumas outras regiões. Xi'an, eu não sei pronunciar essa região, mas eles fecharam 13 milhões de pessoas em casa por um mês para rastrear e testar. Então, não tem muito jeito. É isso que vão ter que fazer se eles querem não ter caso para se preparar para as Olimpíadas. E durante as Olimpíadas eles provavelmente vão começar a ter caso de novo. Já tem organizador, já tem gente que chegou, que testou positiva para Covid e está fechado em hotel para garantir que vão poder ir para as provas sem vírus. Mas é a tentativa do último refúgio sem Covid. Bem, agora a gente cruza o mar da China Oriental em direção ao Japão, que com recorde de novos casos diários, o governo declarou quase emergência em 18 províncias. Pois o quase emergência, no caso, é o status, né, de quase emergência. Né? E das 47 províncias japonesas, 34 estarão sob restrições, pelo menos até o dia 20 de fevereiro, tá? Incluindo aí Hokkaido, Osaka, Fukuoka, Kyoto e várias outras, né? O Japão passa, né, por um crescimento do número de casos e, assim como vários países europeus, bateu o recorde de novos casos diários. No último sábado, tá, o Japão registrou 54.576 novos casos em 24 horas, sendo o recorde do país. Então, Átila, como estamos aí no Japão? 54 mil novos casos é muita coisa, mas é muita coisa para o Japão. Esse é o máximo que eles já registraram de casos até aqui, mas é um dia comum em muitos países europeus, ou aqui no Brasil, ou em outros países. A gente ainda não entrou na onda, na crista da onda da Omicron. Aqui no Brasil nós batemos mais de 220 mil casos já
em um dia. E a nossa população é o dobro da japonesa, ou seja, a gente já está com 4 vezes mais casos, 2 vezes e pouco se a gente levar em consideração em termos proporcionais à população, e o Japão é um país que testa muito mais do que a gente. Então, é muito caso para lá, mas não é muito caso em relação ao mundo, mas é o suficiente já para rastreio de contato, aquela estratégia de furar as bolhas de transmissão, que era o que eles estavam fazendo até aqui, não funciona mais, porque a gente está lidando com o vírus, como eu disse, que é o mais transmissível que a gente viu até aqui. De qualquer forma, eu não sei dizer para vocês quanto que o Japão vai conseguir barrar o vírus com a política leve de distanciamento que eles tinham até aqui, só contando com a boa vontade das pessoas de máscara, aquele fechamento assim, não pode bar até tal hora e outras coisas. Desconfio que na Omicron isso não funciona tão bem. Pelo menos nesse meio tempo eles avançaram bastante com a vacinação, eles já estão com quase 80% da população com 2 doses de vacina. Eu não sei porque eles demoraram para começar a vacinação, mas com as 2 doses eles já avançaram bastante. Agora eles têm que avançar com a 3ª dose, que é a dose de reforço, que ainda não chega a 3% da população que se vacinou lá. E a grande preocupação para eles é que é uma população bem mais idosa do que a maior parte do mundo, e especialmente para os idosos, é fundamental ter a dose de reforço de qualquer vacina que for para ter uma boa proteção contra a Omicron. Então eles estão, em relação a tudo que eles passaram até aqui, no pior momento da pandemia, tranquilamente. Bem, agora vamos para o Pacífico Sul, mais precisamente na Nova Zelândia, já que Jacinda Sualinda cancelou o casamento após país impor restrições contra a Omicron. Bem, enquanto a gente vê, né, a situação, por exemplo, do Boris Johnson atualmente no Reino Unido, né, que está sofrendo muita pressão por seu gabinete ter realizado festinhas durante o lockdown, a gente falou do Alberto Fernandes no ano passado, a Jacinda, dando exemplo, ela disse que o casamento, né, a festa do seu casamento, né, será adiada até o fim das restrições, né, ou até o fim da pandemia, não sei, até porque a transmissão comunitária, né, dentro da Nova Zelândia ocorreu, né, foi detectada justamente por conta de um casamento, né, já que uma família se deslocou da Ilha Norte para a Ilha Sul da Nova Zelândia para comparecer a um casamento e com isso tivemos as infecções domésticas. Ela disse que a festa será adiada, que é a vida e que não sou diferente dos milhares de neozelandeses que sofrem com a pandemia. Tá? Ela e o seu noivo, o Clark Gayford, eles estão noivos desde 2019, né? Então tá aí justamente o coronavírus atrapalhando o casamento do pessoal e o Átila com isso gerando falsas esperanças. Assim, eu acho fantástico ela agir de acordo com o que ela prega, né? A gente viu justamente vários exemplos ruins de epidemiologistas, de ministros da saúde, de líderes, primeiro-ministro, presidente e o que mais, que estavam na TV falando para as pessoas agirem de um jeito e se comportando de outro. Eu tenho tentado agir de acordo com o que eu falo até aqui. Ninguém vazou uma foto minha na balada, só do Tedros, né, de shortinho. Deixando claro que não é o Tedros, por favor. Mas é meio que isso, assim. É aquela coisa, né? Não só a mulher de César tem que ser casta, mas tem que aparentar ser casta também, né? E são as atitudes que estão ditando tudo até aqui, em especial em países que estão se fechando, como a Nova Zelândia, que foi um dos lugares que teve um ministro da saúde, se eu não me engano, né? Ou do trabalho, que perdeu o posto porque saiu para pedalar no meio do lockdown. E então tá certíssimo, a Jacinda não precisa casar, espera a pandemia passar e aí você faz o casamento. A Paloma não tá por aí, né? Bem, agora a gente segue na Oceania com 2 casos de Covid em Kiribati. O país impôs lockdown após primeiro voo em meses chegar com 36 infectados. Pois 3 notícias rapidinhos aqui dos países insulares, e aí pro Átila comentar, até porque são países que sempre permitem reflexões, comentários muito interessantes do ponto de vista epidemiológico, e a gente já comentou aqui que basta, né, uma pessoa ali pisando fora da linha para já dar uma complicada na situação.
porque Kiribati impôs lockdown pela primeira vez, né, durante a pandemia, depois de quase 2 anos. Por quê? Porque receberam o seu primeiro voo com turistas depois de meses sem receber voos internacionais, já que os países insulares, né, usam essa questão das fronteiras para controlarem os casos. O voo saiu de Fiji e chegou com 36 pessoas positivadas das 54 pessoas que estavam a bordo. Nossa Senhora! Né? Pois é. Aí, nas Ilhas Salomão, nós tivemos um total de 81 casos em apenas uma semana, sendo 48 casos na última terça-feira, desculpa. Né? Claro, esse é um número que parece muito pequeno comparado com outras realidades, mas para a realidade das Ilhas Salomão, para o número de testes que eles realizam, para a densidade populacional da ilha, é um número bastante alto. E o detalhe aqui, os primeiros casos foram devido a um navio pesqueiro ilegal de Papua Nova Guiné, que parou na ilha. E Samoa Americana declarou um lockdown de uma semana, tá? Devido também à chegada de 5 pessoas infectadas, tá? Num voo que veio da Austrália. Então, assim, o Samoa e Kiribati estavam sem nenhum caso, aí chega um voo de turistas e pronto. Nós já temos chegada de casos, risco de contaminação doméstica. São países que, repito, tinham uma estratégia de controlar os casos na fronteira. São países que não vão ter tantos recursos de equipamento de saúde, de testagem, todo esse tipo de coisa. Então, aquela coisa que a gente sempre comenta, né? Basta um maldito que a coisa já pode desandar. Assim, agora, nesse ponto da pandemia, a gente começa a ficar na grande encruzilhada. Porque a gente já tem países que estão fechados há muito tempo, especialmente se eles dependem de entrada de dinheiro de fora, de turismo e outras coisas. E com esse nível de transmissão que a gente tem da Omicron, na situação em que a gente está, eu diria que é quase impossível você não ter gente chegando na fronteira com o vírus. Assim que você se abre, porque o mundo inteiro está vendo agora numa versão compacta a transmissão que a gente viu do vírus acontecendo ao longo de 2020 e 2021. Ele está muito mais transmissível agora e se espalha muito, muito rápido. Assim, se não fosse as vacinas, a gente estava numa situação muito complicada. Então o vírus vai bater na porta. A questão é, o que é mais importante? Você manter ele fora ou manter o dinheiro entrando e outras coisas. E o recurso é vacinação para minimizar o estrago que ele causa. Então a gente vai discutir países europeus que já abriram mão e falaram, a gente já vacinou o que podia, paciência, agora a gente segura no hospital, e países que ainda estão tentando manter o vírus fora. Mas é isso, na primeira abertura, na primeira troca com gente vinda de fora com a Omicron, ela vai entrar e vai aparecer ali. Não sei dizer para vocês quem teve o melhor regime de vacinação até aqui para fazer isso, mas se precisam receber pessoas de fora, o melhor que podem fazer é vacinar com 3 doses e abraçar o que chega, porque vai vir gente infectada agora, certamente. Agora uma notícia de ordem global, já que a Covid pode deixar de ser emergência em 2022, segundo o diretor da Organização Mundial da Saúde. Pois é, Átila, o Tedros de shortinho, ele está querendo nos dar esperança. Como é que é? Em 2022, ainda em 2022, a gente vai poder lamber corrimão, o mundo nunca mais será o mesmo, enfim, o que vocês estão fazendo com os meus sonhos? O que ele está falando aqui não é que o vírus vai desaparecer em 2022, nem que a Omicron vai imunizar todo mundo e depois disso não tem mais vírus, porque depois da Omicron já tem outras linhagens dela que estão tomando conta, em países que já passaram pela onda da Omicron. É o que a gente vai conversar no estudo de caso. A questão é que a gente está vendo essa transição muito forte de severidade de casos em quem se vacinou. Em quem tomou as 2 doses de vacina, a redução de internação e a redução de hospitalização para qualquer vacina até aqui, por tudo que a gente viu, mesmo para a Omicron, tem ficado acima de 60% ou 70% de proteção. Então, ainda é uma proteção maior do que o que a OMS tinha pedido com a vacinação.
Lembra, em 2020 eles falavam, a gente quer financiar vacinas que tenham pelo menos 50% de proteção contra a Covid-19. Covid-19 entenda-se aí casos mais sintomáticos, mais graves. Com a terceira dose, essa proteção sobe ainda mais para mais de 90%. Eu hoje considero o regime de vacinação completo 3 doses, independente da vacina, para ter essa proteção boa. Mas nessas pessoas, o vírus está sendo transmitido, só que ele não está causando sintomas graves. Então, o que a gente vê é o vírus está escapando da imunidade para se transmitir, mas não está escapando o suficiente para internar a maioria das pessoas. Isso é meio que a convivência que se espera ter com ele daqui para frente. Eu não estou dizendo que tem que ser tolerado, ou que tem que ser aceito, ou que é o que vai ser. Tem um filho aqui que não pode se vacinar ainda. E por mais que o meu caso esteja leve, se eu pegar o dele eu não sei como é que vai ser. Então aqui em casa, pelo menos, a ideia é não deixar o vírus aparecer de qualquer forma. Mas em termos de controle de uma doença globalmente, a gente está chegando numa situação, aspas, confortável, se não tiver uma nova variante que escapa tanto da vacina que causa casos graves. Então a gente começa a ver agora, com um vírus tão transmissível, mas que não está internando tantas pessoas, a possibilidade de que ondas futuras encontrem as pessoas com ainda mais imunidade por causa de vacinação e por causa de casos anteriores de Covid. Já estão levantando agora que para Ômicron em especial tem acontecido o seguinte: quem não se vacinou pode pegar Ômicron tranquilamente, até 75% dos casos de Covid no Reino Unido, entre quem não se vacinou, são casos de reinfecção, então é super alta a chance de pegar de novo. Ela se transmite muito mais do que a Delta, Alfa, Beta, entre quem não está vacinado. Ela pode infectar em parte quem está com 2 ou até 3 doses, mas não vai causar casos mais graves. Mas a melhor imunidade parece ser a tal da imunidade híbrida, ou da imunidade de quem teve Covid e se vacinou. E aí, dentro disso, a melhor ordem dos fatores é ter se vacinado e depois ter pegado Covid, porque aí você só pega o vírus quando você já está muito mais protegido das vacinas. Não recomendo de qualquer forma, a gente nunca sabe como é que vai ser a infecção, mesmo para quem se vacinou, mas já está muito mais protegido, muito mais seguro do que quem não está vacinado. Então, com a Ômicron explodindo agora, e se estima que ela deve contaminar mais da metade do mundo pelos próximos meses, depois dela, a humanidade vai estar ainda mais imune contra os próximos vírus, que devem continuar se espalhando, mas que vão encontrar essa imunidade robusta o suficiente para ter menos internação. Então, se a gente tiver ondas desse tipo daqui para frente, de vírus que ainda consegue se espalhar, mas que vai causando casos menos graves quanto mais imunizadas as pessoas tiverem, isso é uma saída da emergência. Saída no sentido de que vai ter cada vez menos gente sendo hospitalizada, embora a gente tenha casos acontecendo ao rodo ainda. Então, convivendo com o inimigo, esse fim de emergência, não é bem o fim do inimigo, mas é um cenário realista de como a gente deve sair das coisas. Bem, passemos agora para o velho continente, onde temos um recorde de novos casos diários. Pois é, fazendo aqui um breve resumo, a Alemanha, né, bateu na casa de 203 mil novos casos em 24 horas, porém, apenas, entre aspas, 188 mortes no mesmo período. Tá? E com esse recorde de casos, o novo governo alemão, né, o governo do Olaf Scholz, que aí tem um mês mais ou menos no cargo, porém a gente teve ali, né, fim de ano e tal, e os governadores, né, dos 16 estados alemães decidiram manter as restrições que já estão em vigor, e novas restrições, eventuais novas restrições, serão discutidas numa cúpula do dia 16 de fevereiro. Tá? Ao mesmo tempo, a Rússia também bateu novos recordes de casos. Tá? A Rússia teve uma semana, basicamente, de novos recordes de casos, tá? Culminando num recorde de 74.692 novos casos em 24 horas. A França bateu o mais de 500 mil de novos casos em 24 horas no dia 25 de janeiro. A República Tcheca, né, a Tchequia, né, a antiga República Tcheca,
passou de 30 mil novos casos em 24 horas. Também batendo recordes. Né? E, finalmente, nós tivemos Dinamarca, no outro oposto, nós temos Dinamarca, Áustria e Reino Unido, que são países que, embora tenham registrado crescimento de casos, não necessariamente recordes, né, diminuíram as restrições. Tá? Então, por exemplo, no caso da Dinamarca, o governo pretende eliminar todas as restrições domésticas no dia 1º de fevereiro, mantendo apenas as restrições para viajantes que chegam no país. Porém, isso ainda precisa passar pelo parlamento dinamarquês. Na Áustria, o governo anunciou também o início de um relaxamento das restrições, tá? Especialmente as restrições sobre os não vacinados, tá? Já que os não vacinados, até segunda-feira, dia 31, não podem sair de casa sem um motivo específico. A partir desse dia 31, eles apenas estarão restritos a algumas atividades, eles, né, vão sofrer restrições em algumas atividades, como, por exemplo, restaurantes. Tá? E no caso da Inglaterra, no Reino Unido, né, ou seja, estamos falando aqui da parte inglesa dentro do Reino Unido, nós tivemos a saída do nível B de restrições para o nível A, que é basicamente a única restrição, a única recomendação é o uso de máscaras, tá? Então, assim, é uma diminuição das restrições na Inglaterra, talvez até, né, motivada aí pelo governo querer, né, fingir que já está tudo bem e tal, poderia ter feito festinha. Então, sobre a Europa, nós temos tanto o recorte de casos com manutenção de restrições, recortes de casos sem grandes restrições, diminuição de restrições com alta de casos, e são esses alguns dos cenários que nós temos na Europa. Bom, para dar uma noção das várias realidades aí atrás do que a gente pode ver pela frente, o Brasil registrou o recorde de casos nos últimos dias, a gente passou de 220 mil casos por dia, mas aqui no Brasil isso está acompanhado de, segundo o registro de ontem, mais de 600 mortes, se eu não me engano. Então, é um sinal de que a gente já deve estar batendo muito mais casos do que a Europa por aqui, do que alguns países europeus por aqui, provavelmente na casa de certamente na casa de mais de 1 milhão por dia. Não sei dizer para vocês quantos milhões por dia, mas a gente já está vendo um registro de mortes bem mais alto, porque aqui, embora a gente veja 70 e poucos % da população brasileira já na segunda dose, ou ainda em vias de tomar a segunda dose, mas com registro atrasado por causa do Ministério da Saúde fora do ar por mais de um mês, a gente tem grandes bolsões do Brasil sem vacinação no interior do país. Então a gente pode ter uma vacinação alta, mas que esconde por trás disso uma heterogeneidade muito grande aqui, que faz com que a gente ainda veja mortes. Mas dentro da Europa, os países estão fazendo essa conta. A gente fecharam até aqui, ou fecharam o que podia, acompanharam de perto os casos de Ômicron, porque esses casos estavam acontecendo entre as pessoas vacinadas, e viram agora que entre os vacinados os casos não são tão graves, ou os casos graves são muito menos frequentes. Agora a gente tem inclusive pesquisas mostrando que até a Covid longa, que é aqueles sintomas com cansaço, dor de cabeça e outros problemas que podem durar mais de ano, são mais raros e acontecem em menor frequência entre quem está vacinado e pegou Covid. Então a vacina te protege de pegar a Covid, te protege de, depois de pegar o vírus, desenvolver Covid, e mesmo se você desenvolver o Covid vacinado, ela te protege de desenvolver a Covid longa. Então isso tudo entra nas contas. Quantos a gente já vacinou, qual vai ser a hospitalização que a gente vai ver com base nessa vacinação, como que já andou a dose de reforço, que é a que mais protege os idosos disso, e com base nisso, vamos enfrentar ou não os casos que vêm por aí. Então essas medidas de abertura e fechamento estão nesse balanço dos países, do que vale a pena ou não, de acordo com a cobertura vacinal deles e com o índice de hospitalização que eles estão vendo. Isso para o oeste europeu. Para o leste europeu, a situação agora vai ser muito pior. Porque até aqui, muitos países do leste europeu, que são os países menos vacinados da Europa,
Tem país aí que está abaixo de 40% de vacinação ainda, o que, se eu não me engano, inclui a Tchequia e deixou de incluir a Rússia muito recentemente, porque a vacinação da Rússia também foi muito lenta. A gente já falou sobre a vacinação nesses países por aqui. Eles estão tendo muitos casos graves ainda e muitas hospitalizações. A Rússia fechou o mês de novembro com mais de 100 e tantas mil mortes em excesso. Os números oficiais davam 30 e poucas mil, na verdade foram mais de 115. Pelos números oficiais também, mas aí não são números oficiais de Covid, são registros oficiais de óbitos. Por óbitos em excesso, por números oficiais da Rússia, eles já passaram de 1 milhão de mortes desde o começo da pandemia. Mas com a vacinação baixa que eles estão até aqui, eles ainda vão ver muitas mortes acontecendo nos próximos 2 ou 3 meses, porque veio a Omicron agora, que está se espalhando por lá agora, e vem pela frente, que é o que a gente vai falar no estudo de caso de hoje, outras sublinhagens da Omicron que, se bobear, ainda conseguem infectar de novo quem teve Omicron. Então, para esses países, os próximos meses, que ainda envolvem o inverno e envolvem outras linhagens mais transmissíveis chegando, talvez sejam os piores meses da pandemia até aqui, ao contrário de onde a gente viu a vacinação dando mais. Bem, passemos agora para 2 notícias relacionadas à vacinação obrigatória e o passaporte sanitário. Uma delas, meu caro Matias, é uma notícia que, inclusive, mandaram pra gente Teve gente que marcou a gente no Twitter e tal. É uma notícia da BBC, que foi publicada em português também, que foi o seguinte: um homem nos Estados Unidos, chamado DJ Ferguson, tá? Não é DJ de ocupação, é provavelmente o nome dele abreviado, né? Daniel John, sei lá. Alguma coisa assim. Ele tem 31 anos de idade, ele está internado no Brigham and Women's Hospital, em Boston, e ele precisa de um transplante de coração. E, segundo seu pai, né, o pai do homem internado, o hospital o retirou da lista de transplante, pois ele não está vacinado. E o pai dele, chamado David, disse que o filho não se vacinou porque o filho dele tem os princípios, vai contra os princípios básicos do filho dele. O hospital soltou uma nota esclarecendo que, dada a escassez de órgãos disponíveis, fazemos tudo o que podemos para garantir que um paciente que recebe um órgão transplantado tenha a maior chance possível de sobrevivência, incluindo aí a exigência de vacina contra a Covid e determinados comportamentos e estilo de vida para os candidatos a um transplante, né? Então, por exemplo, aquela coisa de uma pessoa que seja tabagista, às vezes, né, não é considerada uma prioridade em transplante. Enfim, a própria nota coloca, né, estilo de vida, né, para algumas questões ligadas a vícios e tal. Então, o rapaz está internado desde 26 de novembro e ele tem um problema cardíaco genético. Tá? Ele tem um problema cardíaco que ele nasceu com esse problema, tá? Não é derivado de algum hábito, porém, a discussão ali é ele ter sido retirado, né, da lista de transplantes devido à questão de não ser vacinado. E, segundo, por exemplo, o diretor de ética médica da Grossman School of Medicine, que foi ouvido pela matéria, um cara chamado Arthur Kaplan, disse que depois de qualquer transplante, né, a pessoa precisa tomar, né, os vários remédios anti-rejeição, e isso significa que o sistema imunológico da pessoa é praticamente desligado, tá? É o comentário do diretor, é uma analogia dele. Então, por isso, é importante que a pessoa tenha as suas vacinas em dia e tudo mais. Inclusive, aqui no estado de São Paulo, né, pessoas imunossuprimidas já estão podendo tomar a 4ª dose, tá, de vacina contra a Covid. Tá? Enfim, então foi uma notícia que alguns nossos ouvintes mandaram, né, por conta da repercussão que está tendo e tal, e caso o Átila queira fazer algum comentário, ele fica à vontade. Eu só vou registrar aqui também que na Bélgica, em Bruxelas, no final de semana passado, tivemos uma manifestação com cerca de 50 mil pessoas contra as restrições
contra a Covid, contra o passaporte sanitário, né, incluindo desde de slogans como a defesa da liberdade, como os muito canalhas comparações com Holocausto, com estrelas de Davi amarelas nos judeus, né, e todo esse tipo de coisa que a gente já falou aqui, que é uma comparação completamente absurda e nonsense. Quanto à parte do transplante, é totalmente pertinente a exigência, primeiro para dar a parte técnica. Quando você faz um transplante, você precisa testar a compatibilidade de quem vai receber o órgão para ver se o jeito que o nosso corpo tem de saber se o que está aqui dentro devia estar aqui dentro ou não, é checar, entre outras coisas, de célula em célula, perguntar para a célula o que você está fazendo aí, para ela mostrar o que ela faz. Se a célula está com uma infecção, se ela tem um vírus, se ela tem uma bactéria lá dentro, ela pode apresentar um pedaço desse vírus ou dessa bactéria, e isso sinaliza para o corpo que tem alguma coisa estranha acontecendo ali dentro e que aquela célula tem que ser destruída. E aí a célula do sistema imune que faz isso, entre outros nomes, uma delas é chamada de natural killer, que é a célula matadora, e ela vira para outra e fala, se mata porque você está infectada. E isso mata aquela célula com o vírus ou com a bactéria, e essa célula que estava infectada deixa de produzir o vírus ou a bactéria. Isso é o que a gente chama de imunidade celular do nosso corpo. Tem N outros mecanismos, eu estou só tentando pegar o mais simbólico aqui. Então o corpo está o tempo todo perguntando para cada célula, ou para a maioria delas, o que elas estão fazendo e pedindo para elas mostrarem o RG ali, o CPF delas, para mostrar o que elas estão fazendo. E a maneira que você tem de saber o que é seu ou não é se ela apresenta alguma coisa que você nunca viu antes. Se ela apresentar o que você nunca viu antes, é sinal de que ela está infectada. Quando a gente faz um transplante e recebe o órgão de outra pessoa, as células dessa outra pessoa apresentam, mesmo se elas estiverem saudáveis, elas podem apresentar pedacinhos diferentes das coisas ali dentro, porque o nosso sistema imune é hipervariável. Então, eu, Átila, apresento de uma mesma proteína, de um mesmo gene, um pedacinho, e o Matias e o Felipe vão apresentar outro, porque é assim que o nosso sistema imune funciona. Sendo diverso desse jeito, se eu tiver um vírus, eu vou mostrar uma parte deles e vocês vão mostrar outra. Se o vírus escapar do meu sistema imune, ele não escapa do de vocês. E é por isso, em parte, que as vacinas continuam protegendo as pessoas, porque por mais que a Omicron consiga escapar dos anticorpos, dentro das células, as células ainda apresentam que elas estão com o Omicron ali dentro, e o sistema imune reconhece e destrói elas. Então, o que protege as pessoas de hospitalização tem sido essa resposta imune. Quando a gente faz um transplante, você recebe um órgão que, por mais saudáveis que as células estejam, elas podem apresentar um pedacinho diferente dos componentes dela, e aí o sistema imune reconhece isso como um corpo estranho e manda essas células se matarem. Isso é a rejeição ao órgão, é quando o seu sistema imune invade aquele órgão e necrosa ele por achar que é uma coisa estranha. E só o que tem de estranho ali é porque aquelas células estão falando uma língua um pouquinho diferente do que as nossas falam. A maneira que a gente tem de diminuir a chance de rejeição é fazer o teste de compatibilidade, que é para garantir que as células imunes de todo mundo, do doador e do receptor, falam a mesma língua, e dar os imunossupressores que vão ajudar a diminuir ainda mais essa agressão, essa resposta. O que acontece é que esses imunossupressores vão suprimir a resposta imune não só ao órgão, mas a qualquer outra coisa no corpo. Por isso, imunossuprimidos, que são as pessoas que tiveram problema como câncer, leucemia, ou que fizeram um transplante, podem ter o resto da vida problema para despertar uma resposta imune boa contra outras coisas, como vírus. Então, essa pessoa, depois de fazer um transplante, ela vai ser uma pessoa imunocomprometida, ela vai ter problemas, ela vai responder diferente a vacinas. Esse é o risco biológico. Agora, do aspecto ético. Transplante de órgãos é uma coisa delicada, difícil de fazer, complicadíssima, que envolve risco, envolve um custo enorme, envolve uma fila de pessoas para receber os órgãos, e para fazer isso tudo o mais humano possível e otimizar, a gente tem uma fila que não dá preferência de cor, credo ou qualquer outra coisa, mas para essa fila ser ética, você precisa transplantar esses órgãos para quem vai fazer um bom proveito deles. Então não dá para eu passar o órgão para alguém, por exemplo, se a pessoa precisa de um transplante porque ela é um alcoólatra que destruiu o fígado, e ela precisa de um transplante para recuperar para ter um fígado funcional. Se essa pessoa ainda estiver bebendo, ou melhor, se ela ainda estiver, né, no ápice da adicção lá e está bebendo todo dia, ela vai destruir o fígado transplantado. E aspas aí, seria um desperdício dar esse fígado para uma pessoa que não vai ter como preservar ele.
Então, uma das exigências que se faz para quem recebe um transplante de fígado é, se esse transplante está sendo necessário por causa de um histórico de alcoolismo, que essa pessoa não esteja bebendo mais. Justamente para aumentar as chances dela fazer um bom uso daquele fígado e se recuperar e continuar bem com ele, senão tem outra pessoa que poderia receber esse fígado que levaria uma vida mais plena. É a mesma coisa com o coração aí. Se essa pessoa tem um problema cardíaco genético, primeiro, ela já devia ter se vacinado, porque um dos maiores riscos da Covid é para o sistema circulatório, porque o vírus desperta uma cascata de inflamação no sangue que forma coágulos, que inflama o coração, que é a miocardite, e causa uma série de outros problemas. Então essa pessoa já está em mais risco e já precisava estar vacinada. E segundo, se ela for vacinada depois de receber o órgão, como já disseram, ela já não vai estar montando toda a resposta imune que ela podia montar agora por causa dos imunossupressores. Então, dentro dos preceitos éticos do que é um transplante de órgão, eles só estão agindo de acordo com isso e essa é a regra. Paciência. Não fazer isso seria uma falta de respeito com as outras pessoas na fila para receber um coração. Então, é o que eu tenho a dizer aí. Entendo perfeitamente e está totalmente dentro do esperado. Sobre o protesto anti-vacina, a gente já falou em outros episódios. Antes, você tinha uma série de problemas de hospitalização nos hospitais. Agora, muitos desses problemas estão sendo resolvidos ou muito atenuados com a vacinação, em especial com a dose de reforço. O risco de morte de quem tomou a dose de reforço está entre 40 e 60 vezes abaixo do risco de morte de quem não se vacinou. E mesmo o risco de hospitalização está muito mais baixo para vacinados e também está muito mais baixo o risco dessa hospitalização se tornar grave e precisar de UTI e outras coisas. Ou seja, os idosos, as pessoas com pressão alta, as pessoas com diabetes e outras coisas deixaram de ser a maior preocupação das internações hospitalares agora e a grande preocupação passaram a ser os não vacinados. O Reino Unido tem 8% da população não vacinada, esses 8% ocupam mais de 60% dos leitos de UTI. Aqui no Hospital Emílio Ribas, 80% das pessoas internadas não estavam com a vacinação completa. E você vai vendo isso em outros lugares. O que os países começam a fazer? A culpa do hospital estar cheio, das coisas estarem fechadas, é de quem não tomou vacina. Então, vocês querem uma vida normal, vocês têm que tomar vacina. E isso leva a esse tipo de protesto, mas assim, além dessas pessoas estarem ficando mais doentes, não vacinados podem ter certeza que a vida deles vai ficar cada vez mais difícil por qualquer governo que está interessado em reabrir e ter uma retomada econômica, porque estão se tornando um empecilho para isso. Bem, passemos agora para o estudo de caso dessa edição, já que o novo subtipo da Omicron pode ser mais contagiante, mas sem risco aumentado, né, Átila? Então, exatamente. Sem risco aumentado em relação ao Omicron, que já tinha um risco um pouco menor em relação à Delta. De tudo que a gente viu até aqui, resumindo, a Omicron é hipertransmissível, mas para não vacinados, ela tem um risco um pouco mais baixo de hospitalização, por volta de 65%, se não me engano, segundo um estudo da Dinamarca. Então, se antes, com a Delta, eu teria 100 hospitalizados para cada tantos casos, com a Omicron eu vou ter 65. O problema real é porque tem muito mais caso com a Omicron. Então, por mais que eu tenha 60% das internações, se eu tenho 10 vezes mais casos, ainda são muito mais internações do que você teria de outra forma. Mas o que a gente está vendo agora são outras linhagens ao redor da linhagem Omicron, passando a dominar nos países que já tiveram uma onda de Omicron. Então, o estudo de caso e o aviso todo já começava com essa história de não ter risco aumentado de vacinas para dizer, se você está vacinado, você está protegido contra a Omicron e vai estar protegido contra essa variante ou essa linhagem nova que eu vou citar aqui e possivelmente outras que venham para frente. Então, já queria começar com um aviso que se você fez sua parte, se você tomou sua vacina, se você tomou reforço em especial, não se preocupe, mas a gente vai ver esse nome BA2 dominando o noticiário pelos próximos dias, se essa linhagem não ganhar um nome próprio, uma letra própria do alfabeto grego aí como variante de preocupação. Quando a Omicron foi descoberta na África do Sul, ela tinha tantas mutações, ela era tão diferente de outras linhagens que a gente tinha visto até aqui, que nomearam várias coisas juntas como uma linhagem só, que recebeu o nome de Omicron.
Mas aí dentro, conforme a gente foi descobrindo, fazendo testes e acompanhando, descobriram que existem vários subgrupos da Omicron. Então, quando a Omicron foi descoberta, por conta dessas mutações todas, a gente até viu aquelas hipóteses, né, de repente foi algum imunocomprometido que ficou com o vírus por muito tempo no corpo e ele acumulou muitas mutações, ou o vírus circulou em outros animais e voltou para o ser humano e acumulou muitas mutações. Se eu não me engano, eu já falei aqui no xadrez. O que eu esperava que tivesse acontecido para a gente ver esse vírus na África do Sul? O continente africano como um todo estava com ainda tem uma baixa vacinação. O vírus circula muito, causa muitos casos, acumula muitas mutações, mas a África do Sul, por fazer muitos testes e por ser esse ponto de chegada e saída para a Europa, para a Ásia, para outras regiões, vai ser onde você detecta isso depois de um tempo acontecendo. Então, quando falaram que tinha um vírus novo que tinha surgido na África do Sul, eu estava dizendo que provavelmente ele tinha surgido fora de lá, mas tinha sido detectado lá. E se surgiu fora, a gente veria outras linhagens parecidas aparecendo com o tempo. É o que a gente está vendo agora. A Omicron clássica, que a gente está vendo explodindo pelo mundo todo, ela tem um código atribuído ao nome dela, que é o BA.1. Então, dentro do grupo B, ela é a linhagem A.1. Depois de um tempo, na própria África do Sul, começaram a encontrar outros vírus parecidos, mas que não tinham as mesmas mutações que a Omicron. Um desses é a BA.1.1, que é como se fosse uma sublinhagem da Omicron, uma filha da Omicron, entre aspas, que é o equivalente a Delta Plus, que a gente já tinha falado outras vezes por aí, e uma outra linhagem que é a BA.2, que ela está mais para uma ancestral da Omicron, ou uma linhagem prima da Omicron, do que para uma descendente direta. Ela tem várias mutações em comum com a Omicron, mas não tem outras. Então, ela tem esse nome estranho de BA.2, também é chamada de Omicron, mas ela é diferente da Omicron, diferente pra caramba. Se fossem outras linhagens, ela já teria recebido o nome de outra variante. Tem tanta distância dela para a Omicron, quanto entre, por exemplo, a Alpha e a Delta, que são duas variantes que a gente viu aparecendo no mundo. Então ela é bem diferente até, tem muitas mutações. É que são tantas entre elas, que elas se separam do resto. O que a BA.2 não tem é uma mutaçãozinha da Omicron que fazia o teste de PCR dar uma falhada com ela. Então, um dos testes que a gente faz para descobrir o vírus, ele pega 3 partes do vírus, para-choque, a porta e o porta-mala, e confere se você tem essas 3 partes no seu corpo. Se você tiver as 3, é porque você está com o coronavírus. A Omicron mudou uma dessas partes que o teste pega. Então, de repente, as pessoas apareciam só com para-choque e porta-mala. E você não pegava mais a porta no teste. E essa falha é uma assinatura da Omicron. É um sinal de que você está com o Omicron hoje em dia, porque ela domina tantos casos. Então, parte do porquê que a gente tem tantos casos de Omicron agora é porque ela é óbvia no teste para você diferenciar. E é fácil de diagnosticar que é ela. Diferente da Alfa, Beta, Gama e Delta, que a gente viu até aqui, que precisavam ser sequenciadas em outro laboratório para ter uma confirmação mais séria. Então a Omicron, em parte, pode ser bastante acompanhada e estudada, porque ela aparecia nessa falha do teste. O teste não falha completamente, mas ele dá uma engasgada, e com essa engasgada você sabe que é ela. A BA.2 não tem essa assinatura. Ela também é Omicron, ela também tem muita transmissão, mas ela não aparece tão óbvio no teste. Então, só realmente quem está acompanhando muito de perto e está sequenciando os vírus que encontra, que vai detectar ela. Ela foi vista na África do Sul, mas ela foi realmente mais caracterizada, mais estudada na Dinamarca, que é um dos países que mais testa, e praticamente todo mundo que testa positivo, eles vão investigar qual é o vírus que essas pessoas têm. E o que eles viram foi que tinha essa outra linhagem parecida com a Omicron, que ainda se chama de Omicron, com essa assinatura diferente genética. E o problema é, ela está tomando conta por cima da Omicron na Dinamarca e na África do Sul. Então eles já tiveram uma onda de casos de Omicron, essa onda está caindo agora, só que nessa queda eles estão vendo uma subida ainda mais brusca do que o que a gente viu até aqui, dessa outra variante que é a BA2, ou dessa Omicron que chamam de silenciosa porque ela não aparece tão fácil no teste, que é a BA2. Então pelos cálculos de casos que ela está causando, ela é 1,5 vezes mais transmissível do que a Omicron, que é o vírus mais transmissível que a gente viu até aqui, na velocidade que ele tomou conta do mundo, e ela está se espalhando mais rápido ainda do que isso, com essa assinatura toda.
Felizmente, ela não escapa da vacina, mais do que a Omicron escapa. Então, para quem está vacinado, como eu disse, a preocupação é a mesma. Para quem não se vacinou, o que a Dinamarca e a Noruega estão vendo até aqui é que ela talvez consiga infectar de novo quem teve a Omicron. E por isso ela está se espalhando tanto. Então, tinha falado mais cedo que a gente tem a melhor resposta imune é a de quem tomou várias doses de vacina ou tomou vacina e teve Covid. Para quem teve Covid só, para quem não se vacinou, essa BA2 talvez case um caso logo depois da Omicron, em seguida. Então, o que isso tudo nos conta? Não parou de gerar variante ainda do vírus, ele não parou de mudar, nem deve parar. Continua tendo escape imune, e para se transmitir dessa forma, essa nova linhagem tem que ter mais escape imune. E a gente deve ver uma onda mais estendida da Omicron. Então, se a Omicron já estava indo embora de algumas regiões, agora tem uma outra onda dessas BA2 acontecendo em seguida. Isso inclui África do Sul, Dinamarca, Noruega e outros países. Então, se com a Omicron a gente veria uma onda que toma o mundo e acaba ali por março, abril, por conta dessa outra, isso daí deve se estender um tanto mais ainda. Para a origem da Omicron, isso conta que existem outras linhagens intermediárias que podem ganhar transmissão, essa é uma delas, e para o coronavírus em geral, ela mostra esses dois passos que o vírus dá. Para o vírus poder se espalhar, ele ou aumenta a transmissão, ou consegue causar casos de novo em quem já tem alguma imunidade prévia. A variante alfa aumentou a transmissão, a variante beta, gama, delta aumentaram a transmissão e um pouco de fuga da resposta imune, a Omicron aumentou muito a fuga da resposta imune, avançou esse outro pé. Agora a BA2 avança de novo o pé da transmissão e põe ele lá na frente e com isso o vírus fica mais transmissível de novo. Então, sim, tá certo a OMS dizendo que se as coisas continuarem nesse ritmo, isso vai deixar de ser uma emergência, mas está aí a BA2 para dizer que não vai deixar de ser uma emergência porque o vírus sumiu, mas porque quem está imunizado está protegido, apesar do vírus continuar circulando, a lá vão ter. Bem, Átila, agradecemos mais uma vez a sua presença aqui conosco e fica o espaço, né, se você quiser tecer alguma consideração final. Obrigadão, gente. E sim, minha consideração, para variar, vai ser: tome a dose de reforço de vocês. A gente está entrando na vacinação infantil aqui no Brasil, finalmente, com Pfizer e com Coronavac. Eu recomendo que você dê a vacina que aparecer primeiro para os seus filhos, porque para essa faixa etária as duas provavelmente vão ter uma boa resposta. A grande incógnita é como vai ser a resposta à Omicron, mas isso ninguém sabe até aqui para as crianças. E a melhor proteção que a gente pode ser são essas 3 doses. O que a gente está vendo do vírus é que ele engatou uma terceira marcha agora. Sabe o chefão que você acha que está matando ele e de repente ele começa a atirar mais? Isso foi a Omicron. Agora ele começa a atirar mais e vem os filhotes dele, que é a BA2. É tipo o Bowser. Isso. Então a gente ainda vai continuar convivendo com isso. E se você não pegou até Covid até aqui, parabéns. Se você pegou recentemente, está pegando agora ou vai pegar pelos próximos dias, melhora, se isola, mas assim, a melhor hora para pegar isso era depois da vacina. Não que tenha hora para pegar, mas isso que a gente estava falando desde o começo de 2020. Achatar a curva era dar tempo do sistema de saúde se preparar e depois era dar tempo de ter vacinas. Agora a gente tem as vacinas e está na melhor condição de atender todo mundo. Então, se você não pegou Covid até agora, até a Omicron, e está pegando agora, primeiro, você evitou muita gente ser contaminada por um bom tempo e você está pegando o vírus agora que você está mais protegido. Não recomendo pegar ele de forma alguma, mas quanto mais variantes a gente vê, quanto mais transmissível o vírus fica, isso começa a se tornar meio que inevitável. Então, melhor fazer isso depois de ter tomado a terceira dose. E máscara PFF2 bem colocada protege todo mundo contra qualquer variante. Por mais que elas fiquem melhores em pegar o nosso vacilo, se a máscara estiver bem colocada, você está protegido contra qualquer uma delas. E eu passei por um show de horrores hoje no mercado, de gente em 2022 com nariz para fora da máscara, bandana amarrada na cara e outras coisas. Mas daí é mato. Então, né? Então, PFF2 nessas horas é fundamental. Inclusive com gente sem máscara passando tossindo.